Como lidar com a vida humana? Por que uma pessoa decreta pena de morte individual sobre outra? O que está por trás dos assassinatos? Este é um assunto denso e é o assunto de hoje. Por isso, assista esse vídeo até o final e saiba o que os 10 mandamentos falam sobre o assassinato. Desejo a você a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal e ao 6º episódio da série Os 10 Mandamentos. Nós leremos hoje a escritura que está em Êxodo, capítulo 20, versículo 13, que de maneira breve diz: Não matarás. A convivência humana é repleta de conflitos. Isso acontece porque somos pessoas diferentes convivendo uns com os outros. E essa convivência gera outras diferenças e desavenças. Nessas desavenças existem pessoas que de fato passam do limite. Naturalmente, isso produz raiva na pessoa contrariada. E o que acontece é que essa raiva pode ser tão intensa que pode chegar ao ponto de se desejar a morte do outro. E tem pessoas que não apenas desejam, elas vão às vias de fato e tiram a vida do outro. Diante dessa atitude extrema, somos levados a pensar qual é o direito que temos sobre a vida do outro. Qual deve ser a nossa atitude com a vida da outra pessoa? Porque o fato é que existem formas de nos afastarmos das pessoas incômodas sem necessariamente termos que tomar medidas fatais. Por um lado, é verdade que nós não somos obrigados a conviver com pessoas distorcidas, mas, por outro lado, isso não significa que precisamos tomar medidas extremas e mortais. Segundo os 10 mandamentos, nós temos que encarar a vida humana como ela realmente é. Não podemos encarar a vida humana como nós supomos que seja, porque existem suposições nossas bem equivocadas. E nessas suposições, nós podemos incorrer em um erro fatal. E assim, os 10 mandamentos proíbem matar outra pessoa, proíbe o assassinato. Nesse ponto, nós precisamos entender o cenário histórico onde esse mandamento está inserido. Sabemos que os 10 mandamentos são uma espécie de constituição da nação antiga de Israel. Com essa constituição, conhecida como Torá, os cidadãos israelitas seriam orientados sobre como viver em sociedade. É claro que quando você lê o Antigo Testamento, você nota que matar era uma exceção em pelo menos 2 situações: situação de guerra e situações jurídicas na execução da pena de morte. Não vamos tratar disso agora por ser um assunto extenso e não ser o objetivo deste vídeo, somente levantar alguns pontos. Primeiro ponto é que era permitido matar na guerra. A guerra era vista como um mal necessário em um mundo caído. O mundo se tornou mal de tal forma que força uma nação a se proteger e a se defender com força bélica. E para isso, você verá muitas guerras no Antigo Testamento na história do povo de Israel. O segundo ponto é que era permitido matar na execução da pena de morte. Essas penas eram baseadas em princípios, bem diferente da maioria das nações antigas contemporâneas do povo de Israel. Nas outras nações, a pena de morte era motivada, muitas vezes, apenas pela vingança de seus reis, de seus soberanos. Ou seja, muitas execuções eram feitas sem critérios, além, é claro, de serem efetivadas com requintes de crueldade. No entanto, no Israel antigo, a compreensão era outra por causa da Torá. Israel compreendia que Deus era o dono da vida e, portanto, Deus pode matar. E Deus pode autorizar seu executor. O entendimento é que Deus havia autorizado o Israel antigo como seu executor nos assuntos internos, de política interna. Nessas medidas nacionais, a palavra de Deus estava sendo ajustada à mentalidade primitiva daquela época. Devemos lembrar que aquela era a infância brutal da humanidade. E atitudes brutais não era o que Deus tinha planejado desde o princípio. Não era fruto da vontade deliberativa de Deus. Antes era fruto da vontade permissiva de Deus, a qual apenas acontece diante da teimosia e da resistência humana. Dessa forma, se nós analisarmos a antiguidade com os olhos da atualidade,
da época moderna, nós estaremos fazendo uma análise errada. Estaremos cometendo um erro conhecido como anacronismo, sem considerar os tempos, as épocas e as mentalidades. E a palavra de Deus fala ao homem, na mentalidade do homem, para que ele possa entender. Tendo dito isto, o mandamento bíblico aqui é para indivíduos, para cidadãos, e a sua ordem é contra o assassinato, contra o homicídio, na convivência social entre as pessoas. Para a Bíblia, matar é proibido por causa dos aspectos presentes no próprio ato de assassinar. Matar tem um sentido de tirar a vida de alguém, de arrancar a vida de alguém, o que aponta para uma ação direta, agressiva e violenta. Essa atitude geralmente parte da ideia de que a vida é posse da pessoa odiada, quando na verdade não é. A vida não é algo que alguém conquistou, a vida é algo que a pessoa simplesmente recebeu. E, segundo a Bíblia, recebeu de Deus pelos processos contínuos da vida. Quem mata está tirando algo que pertence a Deus e não à pessoa odiada. Além disso, matar também tem sentido de provocar a morte de alguém. Provocar a morte aponta para uma ação indireta, não violenta, geralmente feito por alguém que não consegue sujar as mãos, de alguém que não se vê como violento ou agressivo. Provocar a morte de alguém é impedir a vida de seguir o seu curso natural, é impedir a vida de continuar em uma determinada pessoa. E, por fim, matar tem um sentido de ser o ponto mais alto da raiva. Uma pessoa pode sentir tanta raiva ao ponto de querer matar a outra. E tem pessoas que vão além do querer, além do desejo. Um assassino é uma pessoa que cumpriu esse desejo. O mais trágico no ato de matar por raiva é que não há nenhum conceito por trás, não há nenhum argumento por trás, apenas a raiva, apenas o capricho egoísta à custa da vida de uma outra pessoa. Sendo assim, segundo a Bíblia, matar é uma invasão fatal, é uma invasão na vida do outro, no direito que o outro tem de viver até o fim natural do seu tempo na Terra. Mas, acima de tudo, matar é uma invasão fatal contra Deus, porque a vida é um princípio divino. A vida não é propriedade de mais ninguém, nem mesmo a nossa própria vida nos pertence. A nossa vida não é uma conquista nossa, não é algo que conquistamos como uma casa ou um carro. Dessa forma, matar é tomar algo de Deus. É Deus quem tira a vida segundo os processos naturais. Tirar isso dele é muita pretensão humana, além, é claro, de ser extremamente grave. Portanto, a vida de uma pessoa é um fenômeno que pertence a Deus e cabe a Ele tirar. E Ele tem os seus meios e os seus modos de recolher a vida de uma pessoa. Essa deve ser a sua atitude com a vida do outro. Ou seja, esse entendimento deve fazer parte da sua atitude com a vida do outro. O caráter de uma pessoa pertence a ela, mas a vida não. Você tem todo o direito de discordar do caráter de uma pessoa distorcida, mas não tem o direito sobre a vida dela. Por isso, em casos de discórdia, se afaste da pessoa de mau caráter e faça isso com respeito e com reverência diante da vida divina que está presente na outra pessoa. E tenha sempre cuidado com a sua raiva. Não alimente a raiva. Não regue, não cultive sua raiva com álcool ou drogas. Porque isso pode levar você a atos extremos. Pode levar você a atentar contra o princípio da vida. Princípio esse que só pertence a Deus. Obrigado por assistir até o final. Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, para que você possa acompanhar as mensagens todas as semanas. Clique no gostei para que a plataforma possa indicar essa mensagem para outras pessoas. Um forte abraço, fique com Deus e até a nossa próxima mensagem.